sou Jéssica Costa, sou artista têxtil. Eu trabalho principalmente com a tapeçaria, trabalho também com tricô, então eu me utilizo dessas técnicas têxteis de plataforma para o meu trabalho, para a minha pesquisa. Então desenvolvo trabalhos que vão desde instalações até murais, todos interligados com essa parte do fio. Esse material para mim é muito interessante porque ele dá muita abertura à experimentação, né? A manipulação, conforme você tece, né, diferentes técnicas dentro do têxtil, né, ele vai assumir diferentes aparências, texturas, caimentos. Então isso para mim sempre foi muito interessante e me despertou, na verdade, para o lado de usar esse material como mesmo um recurso artístico, né, de uma pesquisa artística. Economizar um pouco o trabalho, né? Eu sempre gostei muito de entender a parte mesmo do tecido. Então, através do tecido, eu consegui trilhar um caminho, né, que vai de encontro também à moda feita de forma artesanal. Então, todas essas técnicas manuais têxteis foi algo que, em paralelo com a faculdade, eu fui experimentando. Então, o crochê, o bordado, o tricô. Eu não tenho uma relação muito direta com essas técnicas dentro da minha família, apesar de ter tido uma tia que foi a pessoa que me ensinou crochê. Porém, eu tive um aprofundamento mesmo quando eu me deparei com o têxtil dentro da moda, né? Então, eu acredito que as técnicas manuais têxteis, elas partem de um princípio de coletividade. Então, quando a gente para olhar e perceber de que formas elas continuam sendo, na verdade, passadas, a gente percebe que elas não são técnicas que são ensinadas no ambiente acadêmico, né? Tanto seja na moda como nas artes visuais. Elas são técnicas que, na sua historicidade, né, elas são ensinadas em ambientes geralmente domésticos, em ambientes femininos. Então, se a gente tem acesso a essas técnicas, né, nos dias de hoje, é porque coletivos de mulheres estavam ali se organizando para manter essas atividades. Então isso acho que atravessa muito esse lado mesmo do feminino, de como essas técnicas passaram por um processo de resistência mesmo, né? E para hoje em dia eu consegui me apropriar delas e me utilizar como uma artista. Então assim, muitas dessas pessoas, dessas mulheres, fizeram essa técnica de uma forma quase oculta, né, nesses espaços, enfim, em que a gente não tem tanto a lente da arte, né, a gente não olha com esse olhar que poderia ser algo artístico, como uma pesquisa. Então atravessa meio que esse local, né? Então eu acho que quando eu penso no meu trabalho hoje em dia, eu acredito que a técnica em si, todas essas técnicas, elas não são unicamente técnicas, elas representam toda uma comunidade. Então para mim isso é muito importante e também eu vejo como uma certa responsabilidade de lidar com elas e de certa forma comunicar através delas, porque tem todo um mecanismo por trás, né? Tem toda uma história por trás dessas técnicas. Eu dei o nome, batizei o nome dessa obra de Que Eles Te Ouçam, né? Justamente simbolizando essa vontade de ser ouvida, né? E quando essa obra ela está sendo disposta no espaço, eu gosto muito dela quando ela está recostada na parede, no chão, que dá uma sensação que ela está meio cansada, que ela está ali meio apoiada na parede. Então acho que
isso simboliza muito essa questão mesmo de o cansaço de não ser ouvida, de ter que repetir muitas vezes algo, ideias, então também transporto isso para a minha trajetória artística, né? Como é difícil você se fazer ouvida e as pessoas entenderem, né, essa comunicação. Então, bem disso esse trabalho. Através dessa questão toda de leituras, de entender como que existe essa relação do fazer manual com o feminino, que essas técnicas têxteis, elas têm um processo mesmo de serem colocadas hierarquicamente como inferiores, quando a gente quando a gente compara em relação à pintura, escultura. Isso acontece também por diversos fatores, né? Tanto essa questão do gênero, que a gente tem que considerar, mas eu acho que até colocando num aspecto como um recorte até mesmo regional, né? O peso que a gente dá para quem faz trabalhos manuais, né? Esse olhar que a gente tem, toda a nossa herança enquanto país, essa herança, de certa forma, escravagista, né? Que olha quem trabalha com as mãos com um olhar de inferioridade. Então, tudo isso são locais que essas técnicas são vistas, né, pela essa lente, e como é que a gente, de certa forma, conseguiria romper com isso, né? Então, cada vez mais, eu acho que a arte têxtil tem ganhado novos espaços, isso me deixa muito feliz, esperançosa, né, de que tem um movimento acontecendo para que ela vá para outros lugares, que ela seja exibida também em outros lugares de circulação também, em que pessoas de diferentes classes sociais possam acessar esses trabalhos, que não fique algo restrito ao ambiente privado. Então, eu acredito que tudo isso está meio que misturado, né, no meu trabalho, tanto a questão mesmo imagética, como a questão da proposta, o que eu penso, né, quando eu coloco uma tapeçaria na parede, de que forma eu organizo ela nesse espaço, para além desse discurso mais teórico de leituras e de algo que eu pesquiso mesmo. Acho que o projeto que para mim é mais relevante foi esse último trabalho que eu fiz dentro de uma instituição, que foi no Centro Cultural Fiesp, um trabalho que faz parte de um edital que se chama Ocupação Fiesp SESI. Então, eu acredito que essa proposta foi muito de encontro ao que eu já faço, que é ocupar espaços com arte. Então, o que eu achei bem interessante foi que esse trabalho ia fugir de um espaço expositivo comum e ele ia acontecer num espaço de circulação dentro ali da unidade. Então, isso me fez pensar de que forma eu poderia elaborar um trabalho que impactasse ali quem estivesse caminhando, circulando. Então, isso foi muito legal, foi muito estimulante poder ter essa proposta, e acredito em termos de dimensões também, foi o maior trabalho que eu já desenvolvi, em termos de escala. Então, e esse exercício também de fazer algo no ateliê, que é algo mais contido, né? Aqui eu vou fazendo em partes para chegar lá no espaço e ter a montagem final dele. Então também a montagem foi um grande desafio. Então, assim, é um desafio que eu me coloco mesmo de, a cada novo trabalho, trazer um experimento novo, né? Um teste novo de como esse material vai se comportar. Então, para mim, cada trabalho tem a sua importância. Quando uma pessoa está ali apreciando um trabalho feito em tapeçaria, com certeza ela vai realizar algumas ligações com o próprio histórico dela, seja na verdade, uma lembrança
da casa da avó, uma lembrança de estar em determinado lugar. Então, o texto carrega muito isso, esse significado, né? Que não é um material que ele está livre ali de interpretações, ele sempre carrega consigo algum aspecto que vem, inclusive, desse passado. Então, é muito comum, quando eu converso com pessoas, das pessoas me relatarem experiências que elas tiveram em casa. Ah, isso me remete a algo que a minha avó fazia. Ah, isso me remete a um espaço que eu já circulei, que eu já estive, né? Então, esses espaços, geralmente, espaços em que são espaços mais privados. Então, eu gosto muito de olhar, né, com esse olhar de quando esse trabalho ele vai para uma instituição, por exemplo, está num local, por exemplo, como a Avenida Paulista, como se desloca esse olhar, porém ele permanece, né? E existe uma camada de novos olhares para esses olhares que já existiam em cima disso. O texto em si, o trabalho manual sempre me acolheu em diferentes momentos da minha vida, seja como artista, seja em momentos de dificuldade, em que eu precisava estar ali ocupando a minha cabeça ou tendo uma certa... ficando mais centrada. Então, assim, acho que eu nunca vou deixar de fazer o que eu faço, ou trabalhar, enfim, com as mãos, independente da fase da minha vida. Pode ser que futuramente talvez eu nem continue, né, essa trajetória como artista, mas eu tenho a certeza de que eu sempre vou seguir tecendo e realizando, enfim, o meu trabalho relativo a isso e trabalhando com as mãos, que acho que isso que é o principal para manter a cabeça ali em sincronia com o resto do corpo. Então, acho que a mão, ela é essa intermediária do mundo externo com o mundo interno, né? Com a subjetividade interna minha. Yeah.